Existem modelos de inteligência artificial que foram treinados para resolver fórmulas químicas. Uhum. Quando você pega, o modelo GPT não foi treinado para fórmulas químicas, mas ele consumiu uma quantidade tão vasta de conteúdo que tinha muita química ali, ele resolve equações químicas melhor do que modelos que foram treinados especificamente com equações químicas. A tese que se tem sobre isso, assim, pô, como ele é melhor? É porque, na verdade, tudo que a gente faz como humanidade é linguagem. E as coisas, querendo ou não, estão interconectadas entre si. Quando o modelo foi treinado só com química, ele ficou com uma visão limitada de mundo. O GPT, por ter sido treinado com tudo, ele entende química e entende essa química contextualizada no dia a dia, entende essa química em diferentes contextos, no contexto escolar, no contexto industrial, no contexto da natureza, de sustentabilidade. Então, ele consegue aplicar essa química em uma variedade de casos que estão dentro do conteúdo mais amplo, que não está dentro do conteúdo só química. Porque Surreal, né? você ensinou ele a fazer química, aquele modelo treinado só para química, mas não ensinou ele a conectar a química com as outras coisas da vida. O GPT já nasceu com a matemática conectada às outras coisas da vida, com a química conectada às outras coisas da vida, com o direito conectado às outras coisas da vida. Então, quando foram comparar ele com os modelos específicos, perceberam, cara, ele é melhor que os modelos específicos em muitos casos. O 3.5 nem tanto, mas o 4 bate praticamente todos os modelos específicos. Não, e vai além. Você for entrar em questão de surrealidade, esses modelos de LLM, eles conseguiram perceber padrões de linguagens em coisas que a gente não entendeu ainda que é linguagem. Por exemplo, se eu te falar que música é uma linguagem, matemática é uma linguagem, você aceita porque nós já ouvimos um monte de poetas, de cientistas falarem isso, né, de palestrantes. Aí a gente ouve assim, música é uma linguagem. Você de fato, né? Música conecta com a gente de várias formas, etc. Agora, ressonância magnética é uma linguagem. Uhum. Fizeram um estudo, isso tem em paper publicado, tudo mais, onde mostrava para a pessoa imagens e a ressonância magnética aqui mapeando o cérebro. Então, várias imagens, as pessoas viam filmes, ouviram músicas, fizeram várias coisas enquanto estava sendo feita a ressonância magnética. E jogaram isso no modelo de inteligência artificial, ele percebeu um padrão de linguagem na ressonância magnética. Hoje, se você fizer uma ressonância magnética minha ou sua, enquanto a gente está vendo um filme ou vendo uma imagem, a inteligência artificial consegue, com base na nossa ressonância magnética, dizer o que nós estamos vendo. Se for uma imagem, descrever uma imagem. Se for um filme, descrever a cena que nós estamos pensando no momento. Surreal. Isso, e aí pensa o seguinte, cara, se você bota uma ressonância magnética numa sala e bota as pessoas ali e começa a ler, você está lendo a mente das pessoas. Isso não é Sim. ficção científica. Isso tecnicamente já existe hoje. Já existe hoje uma máquina que lê mentes. Cara, Sabe aquelas cenas de filme que fala assim, fazer um interrogatório, a pessoa não quer dizer. Cara, não precisa. Você bota uma ressonância magnética e vai fazendo perguntas para a pessoa. Se ela pensar, a leitura de ressonância magnética já consegue projetar o que ela está vendo. Não fica perfeita, a imagem fica tipo, você fala... Tem até os exemplos lá, tem lá tipo ursinho, né? A pessoa está fazendo um ursinho de pelúcia. Aí tem do outro lado, tem um ursinho de pelúcia também. Ele não é exatamente uma cópia, mas a inteligência percebeu que você está imaginando um ursinho de pelúcia e você consegue ver ali, né? Se você olhar o paper, tem algumas coisas interessantes. Tem, sei lá, um gafanhoto, né? A pessoa viu um gafanhoto. Aí do outro lado, o que a inteligência artificial viu é um gafanhoto meio gigante. Eu não sei se a pessoa tinha medo de gafanhoto e quando pensou no gafanhoto, pensou ele meio como um monstro, né? Mas ele faz ele lê a sua interpretação do que está ali. surreal, né? Né? Então ele foi calibrando. Então, já existe hoje o poder de ler mentes, ele já existe hoje. Pronto. A gente acha que é ficção científica, não, já existe. Outra coisa. Roteador de Wi-Fi. Roteador de Wi-Fi, para funcionar, ele tem as ondas, elas estão indo e voltando, né? Porque você, por exemplo, seu computador está aqui, o roteador está ali. Você está recebendo coisas, né? Download, você está enviando coisas, upload. Então, as ondas estão indo e voltando, né? E estão atravessando paredes, etc. Os caras conseguiram fazer um algoritmo que, analisando as ondas de Wi-Fi, conseguem detectar pessoas em tempo real se movimentando. Então ele consegue enxergar um ambiente onde a única informação que eu tenho são as ondas de Wi-Fi. Então, se eu conectar hoje no roteador e usar esse algoritmo, eu consigo saber todo mundo que está no raio de ação desse Wi-Fi, eu consigo saber quantas pessoas e o que elas estão fazendo. Se você pensar bem, você avisa no raio-x do Superman. Pois é.
né? Então a gente tem a leitura de mentes do professor Xavier lá dos X-Men e a gente tem a visão do raio-x do Superman, que não são mais ficção científica, são realidades. E como que isso foi criado? Usando esses princípios de inteligência artificial e transformar tudo que é uma linguagem, que no final das contas essas ondas de Wi-Fi são uma linguagem que nós não entendemos, mas a inteligência artificial entende. A leitura do cérebro em ressonância de magnética é uma linguagem que nós não entendemos, Ou, por mas a exemplo, inteligência artificial entende. a inteligência artificial chegando na internet das coisas, por exemplo, começa a controlar a nossa vida. Sim, Ou saber tudo, né? se a gente não tiver legislações específicas dizendo o que pode e não pode estar Pode. embarcado nesses dispositivos e como esses dados vão ser usados, podem ter coisas absurdas. Alguém pode vender um dispositivo de IoT, né, de internet das coisas que você botar na sua casa para controlar, sei lá, luz, temperatura, etc. E embarcado nisso está um algoritmo que está monitorando a sua casa. Que inclusive toda a parte de comportamento, né? O horário que você acorda, o horário que você vai no banheiro, o horário que Sim. você toma banho, Sim. quanto tempo você leva nisso, naquilo e tudo mais o que você está fazendo. Ou seja, Eu os não... caras conseguem começar a medir tudo que você está Exatamente, fazendo. Exatamente.